Olá, nós estamos de volta com o nosso podcast Pode Ser Mais. É um podcast de ciência, tecnologia e inovação. Nós queremos aqui ao longo do tempo refletir um pouco sobre ciência, sobre tecnologia, sobre o fazer científico, sobre a atividade de pesquisadoras e pesquisadores, na tentativa de fazer você compreender cada dia mais que a ciência está presente em todos os momentos da nossa vida e que a ciência não é uma forma de afirmar algo sobre o mundo a partir de suposições, de crenças, de dogmas. As verdades que a ciência traz são verdades necessariamente transitórias, porque aquilo que para o cientista é verdade hoje, pode ser que daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, tem verdades científicas que duram séculos e depois elas são modificadas porque o mundo está em movimento, as coisas estão andando, se movimentando e se relacionando, portanto, tudo está mudando e a ciência jamais poderá ser dogmática. Tudo aquilo que aparece como dogma pode ser qualquer coisa menos ciência. E é por isso que nós criamos aqui esse podcast de ciência, tecnologia e inovação, para fazer com que as pessoas, ou tentar contribuir para que as pessoas compreendam, para que você compreenda cada dia mais o papel e a importância da ciência para a vida das pessoas e também, logicamente, para a ciência no nosso país, no Nordeste, na nossa Paraíba. Nós estamos aqui hoje com a professora, pesquisadora, gestora pública, um bocado de coisas juntas. Estou sabendo agora que ela também está cuidando de extensão. Francilene Garcia, Francilene Procópio Garcia, que é professora da Universidade Federal de Campina Grande, foi da Universidade Federal da Paraíba. Eu não vou dizer agora tudo que ela já fez e faz, porque senão eu vou ficar só falando aqui um tempão e Francilene não fala. Mas Francilene tem uma trajetória totalmente, a sua trajetória de vida, fala só da formação. Ela é formada, graduada em Ciência da Computação, com mestrado também em Ciência da Computação. E no doutorado ela foi para Engenharia Elétrica e depois ela vai falar alguma coisa sobre isso, como é que chegou aí. Muita gente não sabe, mas a engenharia elétrica, desde sempre aqui na Universidade Federal de Campina Grande, não sei se no mundo inteiro, ela faz uma interface muito colada com a tecnologia informática, com a computação, e muitos engenheiros elétricos formados aqui em Campinas fizeram sua carreira na computação, porque isso era muito colado ali, era muito colada esta formação. E a professora Francilene já ocupou muitos cargos, teve funções muito diferentes no país inteiro, depois eu também falo sobre isso, e aqui em Campina Grande. Agora, nesse momento exato, a professora Francilene Garcia ela é encarregada, responsável, é a condutora de um processo de implantação de um projeto paraibano em João Pessoa, localizado em João Pessoa, mas é um projeto da Paraíba, chamado Parque Horizontes de Inovação. É um parque tecnológico, nós temos um parque tecnológico aqui em Campinas, Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que é da Paraíba, mas a sede é em Campina Grande. E nós teremos agora um parque tecnológico, um parque Horizonte de Inovação em João Pessoa, mas também é um projeto do governo do estado da Paraíba. E aí eu quero começar logo por aqui. Quero que você me fale por que e para que um parque com essa ideia, não é um parque com esse nome como o daqui, Parque Tecnológico da Paraíba. Parque Horizontes de Inovação. Muito bem, Rangel. Bom, primeiro uma satisfação estar aqui agradecer pela sua presença, claro. né? Agradecer por ter nos fortalecido com esse convite e dizer o seguinte, eu acho que o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, ele chegou no estado da Paraíba num momento extremamente oportuno, né? Oportuno porque a sociedade mundial, nacional, regional e local já há muitos anos compreende ou tem buscado compreender cada vez melhor a importância do diálogo entre a sociedade e especificamente naquilo que são os desafios que a gente chama do século XXI, trazendo o conhecimento que é gerado nas universidades para uma apropriação maior na sociedade, seja através das empresas que orbitam esses espaços,
seja através das iniciativas que nascem dentro das universidades, vindo dos nossos alunos, né? Da nossa juventude que faz graduação, pós-graduação, muitos deles chegam cheios de sonhos, né? De desafios na cabeça e no caminhar na universidade começam a entender que alguns desses sonhos às vezes precisam de um pouco mais de apoio, além da iniciativa e da motivação de cada um. Então, o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação tem exatamente essa característica. É até meio poético o nome, né? Isso, eu achei muito bonito. É a visão de horizonte que as pessoas passam a ter a partir da sua própria formação e da sua trajetória curricular durante a sua formação, sempre com alternativas de trazer esse conhecimento para alguma iniciativa empreendedora e saber quem pode contribuir. Então, o Horizontes de Inovação vem apostar, digamos assim, na juventude de pesquisadores que estão aí nas nossas universidades, que querem e gostariam de pensar de forma empreendedora a solução de alguns desafios. Começa em João Pessoa, até porque a capital do estado, mesmo um estado que é reconhecido como uma forte presença de universidades, e muito fortemente também no interior. Paraíba é muito forte na tecnologia no país e no mundo, né? Muito reconhecido, a gente não tinha um ambiente que fizesse esse diálogo. Então, foi iniciativa do atual governador João Azevedo trazer isso para a nossa capital. Mas tem uma característica no Horizontes de Inovação, além dessa construção mais de uma narrativa de acreditar nos sonhos e acreditar de forma empreendedora, que é o fato de estarmos situados dentro do centro histórico da capital, né? A nossa capital tem um dos patrimônios históricos mais antigos, mais valiosos do país, muito pouco conhecido pela maior parte da população, é bom que se diga. Algumas questões, inclusive, precisam de uma reurbanização em se tratando de convivência, e o Horizonte de Inovação, ao se instalar num desses prédios históricos, que funcionou no século XIX, a primeira escola de formação de meninas, né, no estado, a antiga Escola Nossa Senhora das Neves. Ele está passando por um processo de reforma para exatamente abrigar. Mas uma coisa importante, Rangel, que é fundamental dizer, é que o Horizonte de Inovação, ele começa na capital, mas ele deve se estender para outros territórios do estado, onde a gente vai encontrar vocações similares, né? Poderia citar aqui como exemplo a região de Sousa, né? Perspectiva de instalar polos vinculados a esse... Exatamente. Então a ideia é que nós construamos uma plataforma... É inovador nisso aí também. É uma plataforma de desenvolvimento e fomento a iniciativas empreendedoras que deve começar com algumas ações na capital, mas deve seguir e se estruturar em outros ambientes do nosso estado, onde a gente tem uma capacidade de experimentar uma ação similar ao que já aconteceu em Campina Grande já há muitos anos, começa a se estruturar melhor em João Pessoa e deve seguir para outros estados. Ou seja, o Horizonte de Inovação já nasce com esse desafio, né? Para outras cidades da Paraíba. De interiorizar cada vez mais iniciativas em prol do fomento de iniciativas empreendedoras. E também não fica preso somente à ideia da tecnologia como tecnologia de startup, de informação, de tecnologia de computação. Não, a ideia é que a gente desvende algumas vocações outras, né? Na capital, por exemplo, o fato de estarmos dentro do centro histórico já nos traz um desafio primeiro, que é o da economia criativa. Isso. Nós temos inúmeros talentos, inventores, pessoas que já vivem da arte há alguns anos, pessoas que precisavam de uma movimentação mais inclusiva, inclusive levando tecnologias recentes mais acessíveis, tornando essas tecnologias mais acessíveis. É interessante dizer que dentro do ambiente do parque, até pela característica do centro histórico, nós teremos um museu, Museu Horizontes. Eu já ia dizer, aquele espaço ali vai ter muita gente que vai querer ir para ver o local, porque é muito bonito. Estive pensando até um mirante ali por trás, ali depois, e futuramente... Essa é a ideia, né? Essa que é a ideia que a gente tem uma convivência muito bonito o lugar. De pessoas que possam discutir negócios, discutir desafios tecnológicos para determinados problemas, mas também olhar para uma coisa que eu acho que é fundamental hoje na vida de todo mundo, que é
a compreensão da vida de uma maneira mais ampla, né? Então, seja pela via dos aspectos culturais que ali estão, né, a cada esquina, seja pela arte que já se desenvolve na região metropolitana de João Pessoa e de uma maneira geral no estado, seja inclusive pela interação com uma dinâmica de pessoas que passam ali. João Pessoa cada vez mais é uma cidade reconhecida dentro do turismo sustentável do nosso país como uma das capitais mais atrativas para as pessoas. Inclusive já se fala em se desenvolver uma área que a gente chama de economia da longevidade, não é? Que é a capacidade atrativa. Agora, viu? Porque eu acho que de cada 10 pessoas que eu converso fora da Paraíba, o povo diz, eu vou me preparar para morar em João Pessoa. Então, esses diálogos que todos nós temos, e cada vez mais a gente sente, né, pelo fluxo migratório que se dá para a região de João Pessoa, não dá para você atuar de uma maneira aleatória. É preciso que se organize um ambiente para isso. Então, uma das iniciativas do Horizontes da Inovação é exatamente organizar um conjunto de empreendimentos que olhem para a economia da longevidade. É claro que a gente vai olhar para outras vocações que a gente tem, como o TICS, que já se desenvolve há algum tempo, a gente vai olhar para a própria questão dos empreendimentos de energias limpas e renováveis, é uma característica ascendente em relação à transição energética que o país vive, particularmente a região Nordeste e o nosso estado, mas é importante que a gente entenda que tem coisas de mais futuro e a gente precisa se antecipar. Então eu diria que a economia da longevidade para João Pessoa é uma das dimensões que o Horizontes da Inovação certamente irá contribuir fortemente. Legal. Francilene já ocupou cargos de gestão em muitos lugares, já foi secretária de Ciência e Tecnologia, secretária executiva da Ciência e Tecnologia do Estado, foi presidente do Conselho Nacional dos Secretários e Secretárias de Ciência e Tecnologia, foi gestora no Parque Tecnológico, na Fundação Parque Tecnológico, diretora-geral durante muitos anos. A Fundação Parque Tecnológico se organiza administrativamente como uma diretoria. E ela, durante muitos anos, teve sua vida confundida com o Parque Tecnológico o tempo inteiro. Né? E a gente compreende como é difícil executar programas, projetos dentro da estrutura pública a partir dos limites que a lei impõe, da burocracia, que é meio pesada, só quem é gestor público sabe como é que funciona isso. E a diferença que existe entre uma estrutura como uma Universidade Federal, para executar, contratar serviços, comprar, fazer aquisições de equipamentos, governo estadual, governos municipais, tudo isso tem um peso grande. É diferente um pouco das fundações, no caso, Fundação Parque Tecnológico é uma fundação de direito privado que tem pequenas diferenças em relação a uma fundação de direito público, por exemplo, como é a FAPESC. Né? Nesse novo momento nós temos uma legislação também nova em relação à questão da ciência e tecnologia de modo geral. Isso vem desde a grande luta na Copa do Mundo, né, do regime diferenciado de contratações, e tudo isso foi evoluindo e hoje muita coisa mudou. Qual é a proposta que vocês estão construindo, ou que já está trabalhada, como o ente jurídico e as formas como essa nova estrutura vai se relacionar com a sociedade para buscar, logicamente, dar essa agilidade e não ficar aquela caixinha presa ali sem poder dar passos, né, importantes e acompanhar o desenvolvimento das questões de inovação e tudo mais. Essa é uma questão, Rangel, que eu diria que desde que eu entrei, desde que eu me entendo por alguém que saiu da universidade com a formação, porque inicialmente eu trabalhei em Campina Grande, na prefeitura, implantando o primeiro polo de desenvolvimento, logo depois de formada, né, recém-graduada. Então, eu diria que o meu primeiro desenho de desafio foi tentar, à luz da legislação vigente ali, entender qual a melhor forma de fazer os arranjos institucionais que facilitem esse diálogo da sociedade com essa multiplicidade de atores, buscando sempre levar conhecimento na solução de problemas e melhoria da qualidade de vida das pessoas, que é o que a gente sempre busca. Eu diria que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, desde o marco legal vigente, que é a lei, a legislação federal que é seguida pelos estados no nosso espaço de ciência, tecnologia e inovação, nós estamos falando aí de nada muito antigo, né? Nós estamos falando
de uma lei primeira que veio em 2004, depois foi atualizada em 2016 e finalmente regulamentada em 2018. Então nós estamos marco legal. O marco legal. Nós estamos há poucos anos da legislação mais recente. E aí o primeiro patamar, o primeiro desafio dessas ações todas foi a construção de uma ambiência legítima e segura juridicamente falando, né? Então, na Constituição do Horizontes da Inovação, considerando que nós temos um ente alavancador, que é o propulsor principal, vamos usar a figura do principal animador, digamos assim, que é o governo do Estado, e considerando que uma entidade governamental ela tem que prestar contas à sociedade por cada centavo de recursos que é aplicado. Controle, né? Importante o controle social. É importante o controle social e a transparência disso. Além a lei exige, mas é pouco fazer o que a lei exige, né? É importante a gente trazer a sociedade para dentro, para olhar, para opinar. Então, é exatamente nesse conceito, mesmo que a gente tenha uma lei muito mais favorável, né, do que ambientes que começaram há uma dezena de anos atrás, a gente optou no âmbito do governo do Estado e atualmente vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, né, uma secretaria recém-criada no nosso ambiente, por trabalhar com uma fundação pública, porque ela majoritariamente na sua fase inicial ela vai ser mantida com recursos públicos. Isso. Então não havia como fugir desse processo e a fundação pública, mesmo atuando na ponta, fomentando iniciativas empreendedoras, usando de instrumentos como encomendas tecnológicas, que é um dos instrumentos inovadores criados recentemente. Dá mais agilidade, mais critérios de fechar mais o que se quer e no tempo. Sobretudo porque a gente trabalha nas encomendas tecnológicas com uma variável que o ambiente de manufatura tradicional não tem, que é o risco, né? Então, quando você contrata um ente para fazer uma vacina e dá um conjunto de recursos durante 5, 10 anos para aquela vacina ser produzida, não necessariamente todo o recurso que foi aplicado vai surtir efeito, porque existe um risco da própria pesquisa inerente aos desafios tecnológicos que existem ali. Então, a encomenda tecnológica, ela consegue dialogar com esses desafios, trazer os parceiros governamentais para fomentar essas pesquisas, muito disso utilizando universidades e empresas existentes, e lidando com o risco tecnológico existente. Então, a sociedade ela ficará muito mais tranquila, digamos assim, em saber que os recursos de impostos que são pagos estão sendo bem aplicados e sendo monitorados. Então, a primeira coisa foi, decidimos por uma fundação pública, para que ela seja, obviamente, alvo dos recursos do Tesouro do Estado. Essa fundação pública terá vários entes do ecossistema local de inovação presentes na sua governança. Legal. Então, nós teremos, além do governo do Estado, a Prefeitura Municipal de João Pessoa. É bom que se diga que o Centro Histórico tem toda uma necessidade de readequação urbana que passa pela municipalidade, né? Entre outras ações, inclusive de incentivos próprios da municipalidade. Um segundo eixo são as universidades, sobretudo as públicas, não é? Que passam a colaborar na mesma missão que foi a que motivou o início da concepção do Horizontes de Inovação, que é trazer a sua pós-graduação, trazer algumas iniciativas da graduação para a resolução de problemas que a gente tem. E é claro, né, Rangel, que nas universidades que passaram por uma fase muito complicada de investimentos, né, ausência de investimentos, a gente entende que essa parceria será, inclusive, propositiva para que a gente estabeleça, junto com as universidades, algumas prioridades. E essas prioridades, alvo de investimentos, por exemplo, da própria FAPESC. E um terceiro braço aí é o braço dos coletivos empresariais, né? Numa pesquisa recente que nós fizemos, nós identificamos 120 startups ativas no estado da Paraíba. 70% delas estão em João Pessoa, e aí nós estamos falando de vários segmentos de atuação que a gente precisa acompanhar mais de perto. Quando eu falo de startup, é bom que se conceitue,
eu estou me referindo a empresas que têm, em geral, menos de 10 anos de vida, existem há menos de 10 anos, portanto, nós estamos falando de empresas que nasceram no século XXI, que já nasceram utilizando economias de toda essa era da transformação digital, que mais recentemente se beneficiam de incentivos da forma de subvenção econômica, que são recursos não reembolsáveis colocados para que ela desenvolva suas tecnologias e seus produtos. E geralmente, isso é importante. É quase uma espécie de incubação mesmo, para dar marra, né? Para criar marra, se fortalecer, se consolidar e depois subir. Mas sozinha. Um ponto fundamental dessas startups é que na sociedade delas, em geral, nós temos jovens, né? Então nós estamos falando de uma geração que já não consegue se enquadrar no mercado de uma maneira que nós e gerações anteriores tradicionalmente aprendemos a conviver, sei lá, formas de concurso público ou outras formas de empregabilidade. Eles estão com o desafio de se tornarem produtivos sobre a sua própria ótica, né? Então, essas startups, eu diria, elas são fundamentais em termos de um novo momento, né, que o país e o mundo vivem. E aí a fundação pública, com essa governança participativa, ela terá certamente nos primeiros anos de operação do Horizontes da Inovação um papel fundamental nessa nova rota de desenvolvimento que o Estado da Paraíba, entre outros estados do país, vem buscando. E eu acho que a gente deveria sempre olhar para o Estado da Paraíba como um estado que pode não ser muito rico em recursos naturais, podemos não ter algumas características que outros estados da região têm, mas a gente tem um ativo fundamental que são as nossas universidades, né? O fato de você ter um pouco mais de 30 cidades do estado, com a presença em alguns deles de múltiplas universidades públicas, nos faz um estado que tem, se ainda não está vivenciando um desenvolvimento em termos de participação de PIB, em termos de região e de país, mas a gente tem os ativos necessários para isso. Isso eu falo não só em termos de cérebros, mas em termos de toda uma infraestrutura que a gente precisaria colocar de uma forma mais dinâmica a serviço da sociedade. Inclusive para explorar não no sentido de extrair mais-valia, né? Explorar do ponto de vista criativo e para produzir para o país, para a nação, essas inteligências todas que são formadas aqui, são identificadas, formadas, o Estado brasileiro investe nelas, porque não é brincadeira, mesmo que você tenha um jovem ali que estudou na escola privada, digamos assim, os pais investiram mas os melhores cursos, sem dúvida alguma, e as melhores formações ainda estão na escola pública, né? E formam ali e depois, de alguma maneira, há um investimento da nação naquilo ali, né? Um mestrado, uma graduação, um mestrado, um doutorado, independente disso, mas já somente a graduação, com investimento, com bolsa de pesquisa, iniciação científica, laboratórios, e as melhores inteligências que poderiam sonhar em desenvolver grandes projetos, às vezes aqui, terminam por também se evadir do país. Hoje já tem a possibilidade de trabalhar em casa, né, de uma startup aqui mesmo, aqui em Bodocongó, está produzindo para os Estados Unidos, produzindo para a Índia, para a Europa, para qualquer lugar, né, para a Rússia, China, mas aquela ideia de que nós precisamos ir atrás de fortalecer as bases tecnológicas também, para que a geração de alternativas possa se dar por aqui, para que a gente entre nessa disputa internacional, não somente com profissionais do mercado, mas na geração de produtos que possam também concorrer internacionalmente. Competência nós temos, né? Veja, eu acho que quando eu digo que o ativo principal a gente tem, que é o ambiente de formação de talentos, é para que a gente entenda que o que nos cabe, então, enquanto gestores, é buscar trazer as condições de permanência desses jovens talentos aqui e criando oportunidades, né? Então, quando você cita um jovem egresso de um curso de ciência da computação, por exemplo, que consegue hoje prestar serviço para empresas na Europa, nos Estados Unidos, a partir da sua residência em Bodocongó, isso é a verdade de uma boa parte dos nossos alunos, mostra que a gente tem um ativo de formação fundamental e competitivo, a gente compete com qualquer país. E quando o jovem, e eu já entrevistei alguns ex-alunos, tá? Quando esses nossos ex-alunos têm a condição de permanecer na sua cidade de origem, trabalhando, ganhando em euro, em dólar, eventualmente, a partir do seu ambiente, ele acha ótimo.
Porque ele tem os seus ciclos de viagem, onde ele faz a imersão em outras culturas quando bem deseja ou quando as atividades assim permitem, mas ao mesmo tempo ele se mantém ligado às suas raízes, né? E isso eu acho que é um fato novo que a gente vem experimentando. Claro que nem todas as carreiras profissionais ainda já permitem ou vão permitir daqui a pouco situações como essa, mas a gente já vem experimentando isso. Então, esse ativo que a gente tem na Paraíba, ele é um ativo até difícil de se mensurar, né, em termos de valores monetários, o quanto isso vale, mas a gente precisa colocar isso como parte dessa nova guinada de movimentos em torno de um desenvolvimento mais sustentável. Potencialmente é gerador de riqueza. Totalmente, né? E assim, esses meninos e meninas começam inclusive a ter uma multiplicidade de linguagens, eu diria. Não só linguagens e idioma, né? Porque muitos deles precisam se tornarem proficientes em outras línguas para atuarem dessa forma, mas uma ação que eu acho fundamental é a troca, o intercâmbio cultural, né? Isso é fundamental. E eu queria só usar um exemplo de Campina Grande. Campina Grande é referência em muitas áreas de atuação por uma coisa que eu acho que aconteceu muito fortemente nos anos 60, até meados dos anos 80, 90, que foi a diversidade cultural que a gente tinha aqui. Hoje a gente tem terceira geração de indianos, né? Vários países europeus, franceses, italianos, né? A migração que teve da América Latina, chilenos para cá, bolivianos, a gente teve uma efervescência de outras culturas, além da migração, né, de pessoas de polos como Campinas. De pessoas que vieram trazendo uma riqueza de conhecimento para compartilhar aqui, né? Exatamente. Isso é fundamental para o desenvolvimento atual, né? Você falou aí, pegando um gancho aqui, você falou dos meninos e meninas. Como é que é uma menina nesse ambiente aí de tecnologia marcado? Eu estive nos 70 anos do CCT, na Federal, e aqui na UFCG, e quando vi a presença de uma diretora adjunta do CCT ali ao lado, como diretora adjunta, e chegou a informação que nunca uma mulher foi diretora do Centro de Ciência e Tecnologia aqui da UFCG. E a gente conhece essa história também, sabe como é diferente, mas sem querer colocar em qualquer problema de outra natureza, mas não é fácil, eu sei que não é fácil ser mulher e enfrentar esse universo masculinizado e do mando. Não é muito, mas tem algumas mulheres que se destacam, mesmo assim não deve ser muito tranquilo isso, mas como é que você vê, além disso, e que outras iniciativas estou propondo você se candidatar para o CCT, não, tá? Você é a primeira lá. Não, aí no caso teria que ser no SEI, né? Que é o meu centro. Sei, com a divisão, mas não com a divisão você ficou no SEI, né? Mas eu considero interessante. E você tem tido uma trajetória de proeminência, de protagonismo nessa luta e no debate nacional. A professora Francilene foi presidente da Amprotec no Brasil, que é uma instituição que tem relacionamento com o mundo inteiro, que se relaciona com a questão da tecnologia. É diretora da estrutura da diretoria atual da SBPC, já vi a lista que ela vai continuar na SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então tem toda uma história vinculada a essa junta, além de conselheira de dezenas ela atualmente do Conselho Nacional, do Conselho de Diretor Nacional do SEBRAE, de conselhos de outras instituições, depois eu vou citando aqui uma por uma, mas é uma participação muito permanente, sem deixar de ser professora, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser uma pessoa ativa em tudo. Como é que é isso, hein? Não é fácil, né, Rangel? Não é fácil. E assim, eu diria que nos nossos cursos de tecnologia, a gente precisa trabalhar com políticas assertivas, afirmativas mesmo, para aumentar a diversidade de gênero, né? Eu, como professora da ciência da computação, em geral, a primeira coisa que eu faço no início de semestre é observar se o percentual de alunas cresceu, se manteve, se tem alguma variação. Porque eu sou uma das pessoas que tem batalhado pela questão da diversidade de uma maneira geral.
E é claro que parece, né, e eu já li sobre isso, estudos aí de algumas pessoas que se dedicam a olhar essa coisa da diversidade, até os 6, 7 anos, os meninos e as meninas têm mais ou menos os mesmos sonhos, né? Ah, eu quero ser, sei lá, astronauta, isso pode ser de um menino ou de uma menina, são sonhos similares. Vai aumentando a idade, a menina já começa, por alguma razão, que é a sociedade certamente que impõe, a se colocar numa situação um pouco mais limitante em relação a esses sonhos. Vai podando aos poucos. Isso não é coisa de mulher. Tem alguma coisa aí que a gente precisa mexer, né? Então, me parece que a gente precisa começar com essas políticas assertivas desde o ensino fundamental 2, 1, seja o que for, e seguir, né? Eu participo, enquanto secretária da SBPC, de um prêmio que a gente tem anualmente e premia as mulheres, as meninas na ciência, né? Esse prêmio é exatamente uma dessas iniciativas, começa com as alunas do nível médio e segue alunas de graduação e pós-graduação. É fundamental a gente mostrar que na sociedade a gente tem que ter igualdade, né, de presença. Então, eu diria que o nosso Brasil precisa melhorar muito em relação a isso. E certamente que a gente tem uma lacuna grande na questão da diversidade. E eu não estou nem entrando aí em outras minorias subrepresentadas, tá? Mas a questão de gênero precisa ser tratada. E certamente, Rangel, que um dos problemas, e a gente precisaria entender um pouco melhor a nível da sociedade, é a própria falta de apoio, né, a um conjunto de ações que a mulher tem que demandar. Então, eu vi um estudo do próprio CNPq, alguns anos atrás, que as mulheres, elas, na fase que tinham seus filhos, acabavam sendo preteridas de fazerem parte de grupos de pesquisa. Veja só. Por quê? Porque certamente durante o processo de maternidade, sobretudo na primeira etapa, essas pesquisadoras teriam aparentemente menos tempo. Então, nem dão a chance. Os grupos de pesquisa simplesmente deixavam escanteadas essas jovens pesquisadoras. Então, é preciso que a gente crie uma significativa compreensão. Não é muito diferente de uma loja que se recusa a contratar uma mulher ou casada porque pode engravidar e pode tirar uma licença. O CNPq deu um salto recentemente quando previu, inclusive, algumas ações de proteção à pesquisadora durante os ciclos de maternidade. Eu acho que a gente precisa reforçar isso, né? Eu faço parte do Conselho de Administração do Instituto Serrapilheira. Sim, que é uma novidade importante. É um dos poucos institutos privados, né? Um destaque aqui, né? No Brasil é a primeira vez, me parece não, acho que é a primeira iniciativa privada, né, que se constitui no país, de porte, né, com volume de recursos, para apoiar a ciência, para apoiar iniciativas que têm um viés mais direcionado para a questão também do meio ambiente, de novas tecnologias, né, de natureza, saúde, essa questão mais voltada para proteção ambiental e novas alternativas de futuro ligado à energia e outras tantas coisas, mas é a primeira grande iniciativa. E olha que milionário e bilionário no Brasil não falta não, tem muitos, mas é uma iniciativa brilhante e que merece destaque. Que é a fundação? É uma instituição de direito privado. Serrapilheira, né? É uma instituição de direito assim, privado. E você está lá Eu estou lá no Conselho de Administração há um pouco mais de um ano, aliás, tem sido uma experiência excelente, exatamente olhando esse outro lado, né? Minha atuação até então era mais no ambiente de natureza com recursos públicos. E aí o que a gente observa lá, o Serrapilheira, ele aposta no jovem cientista brasileiro que trabalha na ciência de fronteira, tá? Então é aquela grande pergunta de avanço científico em algumas áreas. Então você tem uma formação matemática muito forte, você trabalha com ciências de dados, entre outras coisas, muito fortemente. E o Serrapilheira, nos últimos anos, tem apoiado jovens cientistas com muito potencial que certamente sairiam do Brasil, mas hoje resolvem ficar. Mas eu puxei o Serrapilheira para dizer que desde a sua origem, o Serrapilheira acabou de fazer 5 anos em operação, considera que a presença da jovem cientista é fundamental.
Então, o Serrapilheira já nasceu como instituição, com esse princípio, com um princípio de apoiar as minorias subrepresentadas. E aí, obviamente, que a questão de gênero entra. É fundamental ver que, inclusive, no Conselho Científico, o Serrapilheira tem vários pesquisadores renomados internacionais no Conselho Científico, ajudando a esses jovens cientistas a modelarem os seus estudos. Temos metade de mulheres, né? Então, há uma premissa de que a sociedade, de maneira justa ali, representada, homens e mulheres, é fundamental. Mas eu acho que a gente precisa colocar isso em várias áreas da vida, né? Não apenas no ambiente acadêmico. E muito provavelmente, iniciativas que a própria FAPESC tem feito, né, conduzido regularmente, traz essa missão. E tem um detalhe aqui, já que você falou em Amprotec. Eu presidi a Amprotec exatamente entre 2012 e 2015, por 2 mandatos. Num levantamento que nós fizemos naquele momento, coincidentemente, né, tendo uma mulher à frente da entidade, a gente tinha um alto percentual de mulheres sócias de startups e dirigentes de ambientes promotores de inovação. Veja que, há 20 anos. Que interessante. Eu saí em 2015, né? 2012, 10 anos. Quase. 10 anos. 10 anos. Mas é algo que me parece alguma coisa do tipo, né? Me parece que as multifunções e as multitarefas que geralmente nós mulheres temos que de alguma maneira assumir, traz alguma essência interessante que na gestão de empreendimentos acaba sendo algo que favorece, né? Isso. E aí, isso inclusive a gente viu outros estudos que saíram mais à frente, com a própria iniciativa do Sebrae, do sistema Sebrae, de buscar entender um pouco melhor isso, a ponto de algumas agências de fomento formatarem carteiras de crédito voltadas para empreendimentos que são liderados por mulheres. Então, é um fenômeno que a gente precisa, obviamente, entender. Independente de que, voltando à sua pergunta original, a gente precisa ampliar a presença feminina nas áreas hard, né, de tecnologia, como se usa a expressão. Com certeza. E você fez um comentário bem, acho que na primeira questão que você foi desenvolvendo sobre a questão de investimento em ciência e tecnologia. E eu conheço e sei que você é uma pessoa também muito identificada com ideias, com não somente um ideário, que eu também se você quiser falar, fica à vontade, mas com algumas questões que envolvem princípios, valores ligados a um pensamento social que talvez não seja esse que prevalece ou prevaleceu no Brasil nos últimos anos. E todo mundo sabe, né? Tem gente que tenta negar, mas nós enfrentamos um período difícil da questão para a ciência, para a tecnologia, para o pensamento diferente, alternativo. Todas as minorias sociais, de modo geral, tiveram assim um período assustador, né, de colocar as pessoas em uma situação, às vezes, até de atemorizadas em relação ao que poderia lhes acontecer, não somente do ponto de vista de relações de trabalho, de vida, mas a própria vida, em algumas circunstâncias, ameaçada por uma tentativa de se constituir um caminho para a nação que tem a morte, parece, como horizonte, não a vida. E tivemos momentos aí, eu sei que você assinou manifestos em apoio a comendas, a premiações dadas a cientistas, né, que você tem uma participação, esse debate nacional que envolve não somente o marco legal é um desdobramento de uma luta de décadas, né, mas toda a questão que envolve a ciência, a tecnologia, a inovação, a própria SBPC, que para quem não sabe, a SBPC é uma entidade da sociedade civil que se organiza para defender os interesses da ciência e da tecnologia, da ciência de modo geral, né, para construir, e se reúne há 7 décadas, se não me engano. 75 anos. 75 anos, né, anualmente, né, uma lacunazinha ali de nada no momento crítico, mas anualmente se reúne para pensar a ciência brasileira e do mundo inteiro, fazer essa interlocução e é algo assim fantástico ao longo das décadas. E eu queria ver de você o seguinte:
Como você analisa esse tempo aí difícil que a gente teve e como é que está o coração de Francilene? E, claro, eu estou falando da consciência também, mas dá para se animar um pouco, dá para ter mais vontade, energia e esperança vendo com algumas mudanças que vêm ocorrendo na nossa área, né? Na questão da ciência, no investimento, na retomada de algumas coisas, comparado com esse período, além de politicamente ruim do ponto de vista da retirada de recursos, né, do investimento. Como é que você está vendo isso? Angel, acho que a gente respirou assim, né? Começou a receber oxigênio para as células voltarem a vibrar, porque os últimos 4 anos, eu diria 6, né? 6. Os últimos 6 anos não foram nada fáceis, seja pela total perda de, eu diria, saúde mental, de uma maneira geral, né? Eu acho que a população ainda vive um ciclo de, digamos, confusão mental em várias questões. As perdas de direitos em relação ao valor da sociedade num diálogo propositivo de construção, isso foi uma coisa muito ruim, né, que a gente passou nos últimos 6 anos. O negacionismo da ciência no momento de pandemia, em que centenas de vidas eram perdidas, e o dirigente maior do país vir dizer que vacina ia transformar o ser humano em jacaré. A gente ri, mas é um absurdo, é triste. Né? Então, assim, o líder do país eleito pela população desestimular a população de uma vacina porque fazia piada, né? Mais de 600 mil pessoas morreram só no Brasil, um percentual alto se você olha o número de mortes em termos de planeta. Proporcionalmente horrível. Falando, né? Uma população que tem um sistema único da saúde, que talvez seja, na área da saúde, comparativamente a vários países que se preocupam com a saúde pública, como é o nosso. Isso. Não é? Que é um sistema fundamental, um ativo importante, por isso que a nossa população tem uma cultura de vacina. Se você for na França, por exemplo, um país desenvolvido, você não tem a cultura da importância de vacina que você tem num país como o nosso. Então, vem um dirigente querer queimar anos e anos de construção de uma cultura correta, satisfatória, de um ativo fundamental para a população, que é a saúde pública, é um momento de obscurantismo total, né? Então, eu acho que a gente viveu, a sociedade brasileira como um todo, mesmo aqueles que não percebem essa fase histórica complicada do nosso país, mas a gente viveu um momento terrível. E eu diria que a gente não vai, mesmo com o governo progressista hoje comandando a instância federal do país, eu não acho que a gente vai suplantar todas as sequelas que a sociedade acabou recebendo ao longo desses anos, do dia para a noite. Muito pelo contrário, eu acho que a gente foi alertado enquanto sociedade de que existe um conjunto de políticas públicas que precisam ser introduzidas na sociedade. O efeito danoso dessa visão autoritária, né? Autoritária coberta de liberdade de expressão, porque as pessoas se enganavam achando que tinham o direito de se pronunciar. Queremos liberdade e democracia. Quando na realidade para não usar palavras mais complicadas, é uma tentativa de criar, usando uma expressão nordestina, cabrestos para manipular as pessoas. Mas né? são cabrestos mentais mesmo. São cabrestos mentais. Então, a gente tem uma sociedade que precisa ser ajudada. E, obviamente, que a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências e a SBPC congrega mais de 170 sociedades científicas no Brasil. Então, nós estamos falando de pouco mais de 100 mil pesquisadores que são vinculados a sociedades científicas de várias áreas, que grande parte deles se ocuparam de discutir regionalmente, localmente, nacionalmente, alternativas a esse negacionismo. Do lado dos militantes da ciência, vamos usar assim a expressão, uma coisa que a gente aprendeu, Rangel, foi que a sociedade brasileira precisa entender que a gente faz ciência boa, mesmo apesar de todas as descontinuidades. Uma pesquisa que o CGE, que é uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia, fez em 2019, no início dessa fase negacionista que a gente viveu,
mais fortemente, mostrou que menos de 20% da sociedade brasileira, se você pergunta, me fala o nome de um cientista, as pessoas não sabem, não conhecem os cientistas brasileiros. Me diga uma instituição que faz ciência no Brasil. Citavam Fundação Oswaldo Cruz, citavam Butantan, citavam a USP, porque talvez seja uma grande universidade, mas a gente sabe que isso é muito mais. Então, do lado da militância em prol da ciência, uma das coisas que a gente entendeu é que a difusão dos resultados da ciência de uma maneira mais transparente, com mídias como essa que você está construindo aqui, com linguagens acessíveis, precisa ser ampliado, tá? Fortemente. Aliás, o Serra Pilheira é uma das instituições que hoje mais fomenta a difusão científica e tecnológica no Brasil. E são inúmeras iniciativas no Brasil, incluindo populações indígenas, certo? Populações quilombolas, que fazem as suas visões de como divulgar a ciência para que ninguém fique de fora. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar nisso muito fortemente. Do ponto de vista da gestão pública da ciência, eu acho que a gente vive um momento de muita esperança, né? Porque o sucateamento das universidades, das instituições científicas e tecnológicas de uma maneira geral, foi assim um fator alarmante nos últimos anos, né? A ponto de você se preocupar, inclusive, com nossos filhos, né, que estão nas universidades, como é o caso da minha filha, que faz um curso na Universidade Federal aqui de Campina Grande, qual é a formação que ela vai ter, né, por entrar na universidade num momento tão preocupante como foi esse. Assustador em um ambiente extremamente assustador. Então, a gente está vivendo um momento, uma curva de esperança que surge, né, no horizonte. Eu acho que a recomposição do principal fundo de fomento à ciência brasileira, que é o FNDCT, será um ponto importante para os novos passos que vão ser dados. Os orçamentos, né, da CAPES, CNPq, o FINEP. Aumento das bolsas, né, que fazia 11 anos que não tinha aumento. A CAPES e o CNPq como duas das principais agências nesse processo, junto com a própria FINEP. Eu acho que a gente vai ter aí, digamos, 4 anos de muito trabalho, porque a gente tem muito que recuperar, certo? Muito provavelmente a gente vai ter que fazer diferente algumas coisas para que elas sejam menos a deriva de circunstâncias como essa que a gente viveu. E até para garantir que essas forças obscuras aí não votem, né? Então tem um trabalho de reeducação, tem um trabalho, eu diria que a cultura nunca foi tão importante no país como é agora. Os objetivos desse trabalho aqui é isso, é criar como um instrumento de resistência. A cultura precisa ser algo assim, a informação, criar fóruns e ambientes que possam colocar as pessoas das diferentes gerações, eu diria, para interagir sobre problemas que são nossos. Eu acho que tem uma coisa fundamental, meu pensamento, né? Fui militante de Partido Comunista, né, na minha militância universitária. Você foi de centro acadêmico, né? Fui do centro acadêmico, então militei desde muito cedo nessas questões. E uma das coisas que eu acho que a gente não pode delegar a solução aos outros, né? Então acho que a gente tem que participar. E eu acho que a sociedade tem que se reorganizar. Quando eu vejo a discussão do PPA federal, do plano plurianual, né, do orçamento de uma forma participativa, com agendas em todos os estados. Já é um aprendizado novo deste governo, comparado com o anterior. Governos, inclusive os próprios governos de Lula, Dilma, né? Isso é uma inovação também nessa ampliação da política, né? Da participação. E a gente tem que incluir a sociedade no diálogo e tem que trazer cada vez mais formas de colocá-la, digamos assim, num nível mínimo de igualdade para participar. Né? Me permita só uma parte aqui, parecendo um deputado, né? Um parênteses. PPA, a professora Franciane falou do debate sobre o PPA. PPA é uma parte do sistema do orçamento público, federal, estadual e municipal. O PPA é o plano plurianual, ele tem uma validade de 4 anos
E o orçamento de cada ano que o município aprova, o Estado aprova, a União aprova, aquele orçamento ele depende, chama LOA, Lei Orçamentária Anual. Ele depende de uma outra lei que é anterior, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é LDO, que é aprovada também a cada ano. E a LDO de cada ano é feita com base no PPA, que é o Plano Plurianual. Ou seja, o PPA é um debate extremamente importante porque o Estado da Paraíba, os municípios, a União, essa discussão é o que vai indicar pelos próximos 4 anos quais as áreas prioritárias de investimento, quais são o que é que vai demarcar cada área de investimento. Eu desculpo o parênteses tão grande, mas é para que as pessoas entendam. E é para você precisa saber disso, porque faz parte da sua vida. E isso é fundamental, né, Rangel? Você ter o direito de chegar e dizer, eu gostaria de ter políticas mais assertivas para isso, para aquilo, isso é fundamental. As prioridades vão ser definidas em conjunto. Então, acho que a gente está vivendo na área da ciência um momento de muita esperança e, sobretudo, numa condição de recondução, né? Por tudo que a gente vivenciou nos últimos 6 anos. Eu acho, inclusive, que esses anos de total falta de clareza, né, e de discernimento, né, sobre o que é a sociedade, mostrou que o Brasil tem um desafio muito grande, né, que é a educação da nossa população. Né? Não é só educar quem está na escola, não, é educar... Politicamente falando, trazer uma dimensão cultural importante. E eu acho que isso precisa estar dentro dos radares, né, das ações e iniciativas desse governo. Isso não é um ministério, isso não pode se delegar ao Ministério da Educação isoladamente, isso é de toda a esplanada, né, se a gente assim for olhar. Usando o termo esplanada porque estão lá todos os ministérios. Todas as áreas que possam ter interferência da gestão pública no... E no diálogo com as instâncias estaduais e municipais, porque a gente precisa olhar também no locus, né? A gente fala tanto em melhorar a segurança pública, quando a gente sabe que uma boa parte da solução da segurança está na educação, em trazer oportunidades para as pessoas. Então, eu acho que isso é, talvez, o grande desafio que esse governo Lula tem, e até está nas falas dele em diferentes situações. E eu acredito que existe uma parte da população que precisa ser incentivada a passar a acreditar nesse país, né? A gente tem escutado falar bastante na questão das preocupações climáticas, dos biomas, né? Isso nas discussões que se dão nos grandes veículos, mas certamente se você for buscar pessoas de camadas mais vulneráveis socialmente da sociedade, essas pessoas não entendem que debates são esses. Então, eu acredito que todos precisam ser incluídos no debate. Então, por isso que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de comunicar. Eu lembro de uma frase, eu sou psicólogo, né, de formação, mas a vida inteira eu estive estudando um pouco de política também. E quem é militante termina estudando economia. Alguém diz, não, mas você é psicólogo, não se meta nesse assunto, não. Não, mas eu estudo um pouco de história, de economia, eu me interesso por astronomia, né? Pode ser que alguém ache estranho, não, mas eu me interesso por astronomia, eu me interesso por literatura, me interesso por arte, de modo geral, música. E eu lembro de uma frase, eu nem lembro agora se, eu não vou dizer com segurança, mas Vladimir Lenin, o grande condutor da Revolução Soviética, ele dizia que pensava uma política para que a dona de casa se interessasse pelas questões do Estado. Essa frase pode pode aparentar uma banalidade, mas na verdade é aquela ideia de que aquele senhor, aquela senhora que está lá na zona rural, cuidando das galinhas, cuidando do roçado, ou cuidando de uma horta, ou de um plantio ali de macaxeira, ou de inhame, ou de batata, ou qualquer que seja a sua atividade para tentar gerar, ela precisa compreender, essa pessoa precisa compreender que tudo que acontece lá na prefeitura, lá na Câmara de Vereadores, lá na Assembleia Legislativa, nos governos, na União, na eleição a cada 2 anos de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um governador, de um senador, de um presidente ou uma presidente. Isso e aquelas decisões que são tomadas no cotidiano impactam diretamente a sua vida, impactam diretamente, não é somente o preço do pacote do café,
né? Mas impacta na aposentadoria, a perspectiva de um Estado que proteja a pessoa também. O Estado não existe, não é para ajudar a acumulação dos donos de banco, né? Como essa questão aí dos juros no Brasil, questão da dívida pública. Esses juros aí de 12,75%, que são os mais altos do mundo, com a ideia de independência do Banco Central, por exemplo, eles fazem com que 800 bilhões por ano sejam sangrados para o setor financeiro. 800 bilhões, entenda. Você tem aqui 800 reais, 800 mil reais, 800 milhões de reais, aí bota mais 800 bilhões de reais por ano são sangrados da riqueza do país para o setor financeiro somente de juros. Se isso caísse para 200, que seria um juro, por exemplo, compatível com o que é praticado nos países desenvolvidos, na maioria dos países, de modo geral, caísse aí para uma faixa de 5% ao ano, sobraria 600 milhões. Ou seja, quem está preocupado achando que trabalhar, fazer isso aqui, mas precisa compreender que o seu trabalho ele pode estar sendo colocado numa condição de diminuir aquilo que você produz, diminuir o valor daquilo que você faz, a partir daquilo que se decide também na política. Então a ideia é que a gente discuta sobre isso, reflita sobre isso, e todas as pessoas se envolvam efetivamente nisso, né? Eu acho que esse é um caminho para a gente mudar de uma forma mais justa, Isso. socialmente falando, no nosso país. É o único, é a inclusão. E não existe ninguém com problema menor. Eu também acho isso. Eu ia trazer um café para cá, né? Aí eu fiquei pensando, aí fiz uma pergunta, aí uma pessoa disse, não, Francilene não toma café de tarde não. Por que Francilene não toma café de tarde? Depois eu falo de mim, mas eu sei que cafeína, né? É estimulante. Tem um amigo que toma café durante o dia todo e diz ele que dorme bem. Tem pessoas e pessoas, né? E por que você não toma café de tarde? Muito provavelmente a cafeína para mim não funciona, porque ela acelera, né? Então, se eu tomar café após 13 horas, 14 horas, eu não vou ter uma noite de sono tranquila. Eu fico feliz quando eu encontro alguém que é igual a mim. eu não consigo. Eu às vezes tomo, mas me arrependo depois. Eu não tomo, a não ser que eu tenha uma jornada que vá superar, exigir. Mas eu acho que eu me meto em tantas situações ao longo do meu dia, né? Tanta coisa pensando, que eu acho que a cabeça já funciona numa velocidade. Você gosta de café? Eu gosto, mas eu só tomo até 13 horas. Então, essa é a razão. Se eu não quiser ter uma perturbação no meu sono, não posso tomar café. Eu fiz esse comentário já hoje. Meu limite, eu devo me conscientizar disso sempre. Às vezes eu esqueço. Mas meu limite é um café depois do almoço. Terminar de almoçar, como uma espécie de sobremesa, tomar um café. Qualquer um que eu tomar depois desse horário, principalmente perto de 4, 5 da tarde, E eu gosto de café forte. É o meu caso também. Então aí... Próxima vez a gente grava de manhã, aí o café você entra. toma café de manhã. Francilene, mas me tira uma dúvida, que é uma dúvida grande, né? O meu entendimento eu sou muito curioso com a tecnologia da informação, sempre fui muito curioso. Quando a internet começou a acontecer como uma atividade privada, como uma possibilidade de uso privado, né? Porque a internet, antes da gente começar a usar em casa, já existia nas universidades, né? Existia em outros ambientes de pesquisa, de ciência. Na universidade o pessoal já usava, né, o ICQ e algumas coisas para trocar informação, né? Essa coisa de alguém estar de um lado do computador e outro está do outro lado do computador, isso é coisa de 30 e poucos anos para cá. Hoje eu vinha discutindo com o motorista, ele perguntando, professor, nos anos 80 tudo era muito atrasado, né? Parece que teve Não, é porque se você olhar mais para trás, agora a internet deu uma guinada que construiu uma possibilidade, a rede mundial de computadores provocou uma transformação gigantesca, porque a ideia de que tudo virou uma via de mão dupla, de informação vai, informação vem em tempo real, isso criou uma situação que de alguma maneira, para muita gente, internet é o WhatsApp, né? Ou assistir um vídeo, ou uma rede social, ou ficar meia hora, uma hora dando risada com os memes e as brincadeiras de Instagram, de TikTok e assim por diante. Mas essa tecnologia, ela serve muito para, além de aproximar pessoas, contribui também em tudo com a sociedade, né? A tecnologia para
monitorar um roçado, por exemplo. Nós temos hoje tecnologia para monitorar se um boi comeu a quantidade, tem um rebanho de 200 cabeças de gado, mas tem uma tecnologia que permite que você identifique que um boi ou uma vaca naquele dia não comeu a quantidade que deveria. Portanto, e isso tudo automatizado, isso tudo ajuda os processos de produção de modo geral, mas ajuda a vida da gente. Hoje em dia tem relógios, pulseiras que dizem se você dormiu bem, que identificam com uma certa precisão se seu coração está batendo bem. E ao mesmo tempo existem tecnologias também para ajudar o processo de tomada de decisões, em todos os sentidos, seja o dono de uma mercearia, de uma pequena propriedade rural, de uma empresa de informática, de um governo. E eu sei que você trabalha também, já desde cedo, a professora Francilene, já bem jovem, foi ser professora pesquisadora na China, né, em Pequim. Né? E depois eu queria até que vou aproveitar um tempinho ainda que a gente tem, que você faça como foi sua primeira experiência como professora. Eu sei que você começou a dar aulas ainda muito jovem. Eu também, antes de 26 anos, eu já estava em sala de aula. Eu comecei com 22. Pois é, e como é que foi essa experiência? Eu quero que você... Depois eu puxo o assunto para você lembrar, mas talvez até para a gente encerrar isso. Mas eu queria que você me falasse um pouco da sua área de conhecimento, nessa questão que você desenvolveu e desenvolve e busca pesquisar, como criar alternativas de modelos ligados à computação para favorecer o processo de tomada de decisões, e compreensão de análise de sistemas, de modelos, de atividades, e como é que isso funciona e como é que se constrói isso de forma que as pessoas entendam para que serve, uma coisa em que se aplica objetivamente e com qual objetivo? Eu acho que a gente está vivendo hoje, Rangel, um momento de, talvez, mais um ponto de inflexão, de mudança na forma de consumir e na forma de produzir na sociedade, né? Gozado essa expressão internet, né? Se você pergunta uma senhorinha já na sua fase aí de vida, não sei o que ela disse, não, eu vou procurar na internet, né? Qualquer coisa. A internet acabou sendo na vida das pessoas como se fosse aquela expressão metafórica para dizer que tem resposta para tudo. O oráculo. Né? Quando na realidade a internet é uma mera comunicação entre dispositivos, você consulta alguma plataforma que está sobre ela, né? Mas metaforicamente se fala em tudo tem na internet, né? Quando na realidade vai numa máquina de busca de uma plataforma ABC e ali você encontra as informações. Mas assim, eu acho que a sociedade desse momento que a gente vive de século XXI, ela não mais vivenciará situações onde essa comunicação acessível, fácil a qualquer lugar, a qualquer momento, num rastreador de um boi, em qualquer espaço, numa ação que você receba de alguém. Recentemente a gente viu esse processo das duas jovens que foram para a Europa, as malas foram trocadas e elas ficaram presas. Esse outro dia eu estava viajando e a pessoa que estava do meu lado, falando com uma pessoa pelo celular, disse, tranquilo, o voo vai sair no horário e a minha mala está no voo, porque o rastreador que eu coloquei na mala está dando uma posição dentro do avião. Então, pessoas já estão colocando rastreador em malas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, Rangel, e isso eu estudei, fiz o meu doutorado já voltado para ambientes que usam informação para ajudar a tomada de decisão. Cada vez mais coisas, sensores, câmaras fotográficas de vigilância, quaisquer dispositivos que estejam ligados à grande rede de computadores que é a internet, além das pessoas, quando você interage numa rede social, quando você recebe mensagens e publica informações, a gente está gerando trilhões de informações ao longo do dia. Essas informações estão na nuvem, né? E obviamente que cada vez mais a gente vai fazer uso de técnicas de análise de dados para melhorar a nossa capacidade de compreender o que é produzido e usar isso a favor das nossas atividades, né? Então, quando um lojista lhe oferece, quando você vai passando em frente à loja, um calçado com uma promoção, é porque ele sabe que você, Rangel, é cliente daquela loja, já comprou calçado outras vezes,
sabe o perfil de produto que você gosta, porque usa essas tecnologias, a ponto de sentir, pela aproximação do seu celular, que usa o dispositivo de geolocalização, né? Geolocalização no ambiente territorial físico, e ele diz, olha, entra aqui que tem um produto que você talvez possa gostar. Então, para várias finalidades, a geração e o consumo de informação associada às técnicas de análise de dados e outras questões vão favorecer a melhoria da qualidade de vida, para o bem e para o mal, né? Porque a quantidade de tentativas de roubo de dados pessoais para fins de uso e aquisição de bens de maneira inapropriada uso é criminoso, muito grande, né? É. Então, às vezes você está aqui e recebe um SMS, não é nem uma mensagem de WhatsApp, é uma mensagem de texto, dizendo, fizeram uma compra de tanto nas lojas XYZ. Aí a pessoa vai e clica no link, porque não fez aquela compra. Quando ela clica no link, ela já deixou o celular dela totalmente nas mãos da quadrilha que está fazendo esse tipo de crime, que chama em inglês phishing, do português pescaria. Na realidade, eles jogam a isca, você cai e ele começa a fisgar as informações pessoais para roubo. Então, a gente está vivendo uma sociedade que não tem mais retorno o uso das tecnologias digitais, mas é preciso que as pessoas sejam, digamos assim, informadas sobre como fazer o melhor uso. E é claro que não dá para esquecer, aliás, essa pesquisa saiu essa semana, nós temos 36 milhões de brasileiros excluídos digitalmente. A pandemia provou isso de forma a duras terrível, penas, crua. Né? Então, são 36 não, tá todo milhões. mundo, hoje em dia todo mundo tem um Não, celular, não. todo mundo tem internet. Mentira. Não. Nós temos 36 milhões de E pessoas alguns têm, mas excluídas. não usam para uma banalidade. E grande parte da população brasileira, 92 milhões de usuários, acessam a internet via um dispositivo de celular, né? O que não é significativo para várias das atividades que as pessoas podem fazer. Então, entre a realidade do mundo já viver uma era de transformação digital bastante acelerada e a realidade de populações, a exemplo desses 36 milhões de pessoas excluídos digitalmente do país, a gente tem algumas atividades a cumprir. Você veja a onda do ChatGPT, né? Isso. A inteligência artificial chegando no consumo quase que a mais gente acessível. termina sem falar em inteligência artificial e ChatGPT. Então, o ChatGPT que virou é uma delas, porque Isso, tem algumas, né? O ChatGPT que virou quase que um vício hoje, né? Até de diversão, né? Escreva uma música, dá um mote, como não sei quem, como Belchior, né? Faça uma composição pegando os dados, a característica. Tem muita namorada e namorado aí que vai dar trambique aí mandando o ChatGPT fazer carta de amor, poesia, por exemplo, e tal. Presta atenção. Então, eu puxei o ChatGPT só para dizer que, na minha forma de ver, o lançamento do ChatGPT foi fundamental para que nós, enquanto sociedade, sobretudo aquela que trabalha com essas tecnologias, entenda, e outras áreas das ciências humanas fundamentalmente, entenda que essa coisa do híbrido, né, de você fazer uma atividade com a sua capacidade intelectual natural, ineta, faz parte do ser humano, e o não natural, o artificial, é uma tendência, tá? Então, assim, tem um conjunto de profissões que vão precisar se revisitar, né? Nesse nível de desafio. E a gente não tem que fazer isso daqui a 5, 10 anos, quando isso já estiver presente, não. A gente tem que começar a dialogar agora, né? Então, eu acho que o ano 2023, para mim, vai ficar como ano, eu discuto isso com os meus alunos, numa disciplina que eu dou de governança digital, como ano da compreensão dos desafios que são as inteligências artificiais para o mundo. Né? Você falou em desafios e mundo digital e internet. Você é membro também e já tem uma trajetória no CGI, né? O CGI é o Comitê Gestor da Internet. A internet não é uma empresa
assim, como a gente chama a internet ou esse www, que é a rede mundial de computadores, não é uma empresa, não é como se fosse uma terra de ninguém, aparentemente. Quem é o dono da internet? Você vai olhar, não encontra. Existe no mundo inteiro uma estrutura chamada CGI, é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, especialmente. Né? A professora Francilene tem participado historicamente disso. E mais recentemente, ligado a essas questões que envolvem segurança, direitos digitais, o direito das pessoas de modo geral, o Brasil aprovou também recentemente a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso é uma coisa muito nova e, como sempre, os que desejam praticar o mal, os que estão à busca o tempo inteiro de descobrir algo que é bom, como é que eu posso explorar isso para fazer coisa ruim, estão atentos aí, não param de trabalhar. Mas, naturalmente, essa discussão desemboca numa polêmica nova, que é o PL, chamado PL das Fake News, que é um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, né? E que propõe o que algumas pessoas tentam dizer que é para limitar a liberdade das pessoas, é limitar o direito de falar, de dar opinião. Mentira, não acredite nisso. Primeiro, porque em nada do projeto de lei que envolve a internet está mexendo ou mexe no direito de expressão, no direito de opinião, na liberdade de expressão, até porque está na Constituição. Uma lei nenhuma pode limitar a liberdade de expressão. Agora, ela pode dizer que quem abusar dessa liberdade de expressão, que penalidades ela pode ter. Porque se antigamente a liberdade de expressão era você chegar e dizer um desaforo para alguém no meio da rua e a pessoa se sentir ofendida, é diferente de você dizer um desaforo hoje no WhatsApp. É diferente de você publicar no seu perfil de rede social algo que ofenda não somente a uma pessoa, mas milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Então, a liberdade de expressão ela é plena conforme a Constituição. Porém, é preciso que se controle alguns poderes grandes demais, por exemplo. O que é que o Google, por exemplo, nos dá de liberdade de expressão? Não, você pode fazer o que quiser, que é tudo livre, sim, mas eu sou livre também para cometer crimes, por exemplo, usando as plataformas digitais, usando o YouTube, por exemplo, usando outras redes sociais de forma escondida, né, clandestina. Então, o que se pensa, por exemplo, como é que essas pessoas ganham dinheiro? Como é que o Google, o Bing, a Microsoft e essas outras estruturas todas, como é que elas ganham dinheiro? O Twitter, o TikTok, a gente usa, brinca, não paga nada assim, mas isso é um serviço público, é gratuito, esse povo está fazendo isso de boa vontade, né? Então, por trás disso existe uma máquina gigantesca mundial. Quando eu digo gigantesca, quando você pensa em máquina de comunicação, imagine a Globo como a grande, poderosa empresa de comunicação brasileira, aí multiplique isso por 1000 ou por milhões, aí você vai entender do que nós estamos falando. São de estruturas poderosíssimas, tão poderosas que hoje já se chama de Big Techs, né? Que é um big, todo mundo sabe que é grande, né? Gigante, né? Gigantes da tecnologia. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você está vendo esse debate? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a compreender melhor e deixar de se assustar e acreditar em certas fantasias que tentam pregar aí, como se estivéssemos, pelo contrário, ninguém está querendo voltar à barbárie, está querendo controlar a possibilidade de querer instituir uma barbárie, na minha opinião. O grande problema, Rangel, é o seguinte, eu até gostaria de citar um trecho daquele escritor israelense, né, do Homo Sapiens, Yuval. Ele fez uma comparação da seguinte forma, eu acho que explica bem o problema que a gente está vivendo. A gente, na Revolução Industrial, né, a gente vivenciou um ponto de inflexão nas mudanças do desenvolvimento econômico dos países, né, da geração de riquezas, onde você tinha, naquele momento, quem liderava? Em geral, os países, as grandes economias do hemisfério norte, né? Isso. O que a gente viu com a era digital foi esse monopólio que, na Revolução Industrial, foi dos líderes estatais do hemisfério norte, passou para as mãos de quem? Das Big Techs. Por quê?
O modelo das Big Techs, baseado nas informações que nós deixamos como... Não são mais estados, são pessoas, São pessoas, empresas, né? Então, a diferença basicamente nós temos uma outra era monopolizada, só que dessa vez quem está à frente são as grandes Big Techs. Quando você utiliza um Google, quando você utiliza um YouTube, quando você utiliza essas plataformas, você está deixando ali, até achando que está usando em benefício porque está buscando informação ou recebendo alguma informação, mas você está deixando o ativo que ele vende para se colocar como uma Big Tech, como uma grande empresa no mundo. Em 2021... Você está entregando onde você está, o que é que você gosta, quais são os seus interesses. Como você pensa, o que você não gosta, né? Então, em 2020, 2021, que é o dado que eu tenho agora em mente, a Alphabet, que é a empresa que é dona do Google, do YouTube e de outras que tem nesse grupo aí, o lucro dela, 70% veio da margem dos patrocínios, que são essas imagens que você recebe quando faz uma busca, direcionando para um determinado conjunto de produtos e serviços. Então, 70%, Rangel, qual é a empresa que existe com a margem de lucro que ela tem, né? É uma das empresas de maior fortuna do mundo, está entre as 5 maiores, que tem essa margem de 70% de patrocínio, tá? Então, assim, é claro que isso em algum momento tinha que ser revisitado, né? É natural que essas questões tenham que ser discutidas. E as pessoas não pensam que isso está sendo discutido só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, onde fica a sede principal dessas empresas, já se fala nisso há algum tempo, né? Alguns países, inclusive, já normatizaram limitações. Na Europa, a União Europeia, sobretudo, liderado pelo presidente francês, pelo Macron, você já tem uma frente ali acirrada de discussão. A China baniu o Google, né, por outras razões, obviamente, mas digamos que existe uma discussão que é global. Então, o projeto da chamada, como está conhecida, né, projeto de lei das fake news, é algo que a gente precisa discutir, sobretudo depois que a gente viveu no Brasil nessas últimas eleições, tá? Quer dizer, é inadmissível que essas plataformas alimentem e deixem ativas, né, robôs, porque não são pessoas reais, são, digamos assim, nos jogos virtuais, são entes que são criados virtualmente, disseminando ódio, disseminando informações não verídicas, disseminando conceitos que as pessoas acabam levando, porque a coisa do WhatsApp, do Twitter, ninguém quer ler mais um texto de 2 páginas, né? As pessoas no máximo leem 2 frases e multiplicam, não quer nem saber se aquela informação ela é verídica. Então, é preciso que haja limitações, né? E as grandes plataformas estão aí brigando, achando que, querendo convencer as pessoas que elas estão perdendo o direito de liberdade de expressão, não é isso, tá? Inclusive interferindo, né? Movimentações irregulares, ilegais, interferindo na formação de opinião em relação à votação do Congresso. O Comitê Gestor da Internet abriu uma consulta pública que está nesse momento ativa, né? Quem tiver interesse em contribuir é só ir lá na página do Comitê Gestor da Internet. CGI.br. CGI.br, você entra lá e você pode dar a sua visão sobre o que você pensa do movimento das plataformas, entre outras coisas, que vai contribuir certamente para o CGI amadurecer, junto com o Congresso, né, a discussão que a sociedade eventualmente levará lá nessa consulta pública. Eu acho que é muito bom a gente ver a importância dessas tecnologias nas nossas vidas atuais, né? Por exemplo, se eu vou me deslocar dirigindo um carro numa cidade que eu não conheço, uma ferramenta como o Waze e um Google Maps é fantástico, né? Porque sem dúvida. Se não te colocar em risco... Já me salvou muitas vezes, me salvaram. Mas quando você utiliza essas ferramentas, cada um de nós, né, de uma maneira geral, a gente está multiplicando numa escala estrondosa um conjunto de informações que essas plataformas usam sozinhas. Ela não pergunta a você se pode usar... Sem transparência nenhuma. Então, assim, a gente precisa ter clareza
de que a convivência com as tecnologias digitais é algo que faz parte das nossas vidas, mas é preciso que haja transparência e alguma curadoria na forma como esses dados são utilizados. Eu já usei, eu fiz um teste um período com QWAT, que é um francês, eu não sei se pronuncia assim, mas é QWAT, da França, é um projeto de um buscador francês, que eles têm exatamente essa limitação. Eles garantem que não tem rastreamento, que não tem nenhum tipo por trás coletando dados e tudo mais, mas até hoje eles não conseguiram expandir isso para o mundo ainda. Eu consegui, por um mecanismo meio troncho, consegui acessar para conhecer, baixei, inclusive cheguei a usar às vezes, depois não consegui usar mais, porque eles estão limitados ainda à França, mas é algo de fato Tem algumas plataformas preocupante. surgindo com essas premissas aí. Porque enquanto isso tem muita gente com boa vontade que tem uma opinião diferente também na área de computação, né, de dados, trabalhando para criar alternativas para que a sociedade se proteja, né, que tenha mais direitos. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, voltando ali. Quando você estava estudando, quem vai fazer ciência da computação não vai fazer pensando em ser professora ou professor. É muito difícil. Você entra para fazer computação. Quando eu fui ser psicólogo, quando eu fui estudar psicologia, eu não pensava em ser professor de psicologia, eu pensava em ser psicólogo. E durante o curso foram surgindo coisas na minha vida que foram me conduzindo para ser professor de outras coisas. Quando eu terminei o curso de psicologia, eu já não queria outra coisa que não fosse ser professor. Como foi, Francilene, como foi esse fenômeno aí na sua vida e desse começo aí da vida de professora? Veja, até originalmente eu queria fazer graduação em física nuclear, na minha fase de ensino médio. Que geral completamente novo comparado a uma mulher naquela época. Mas eu queria fazer física nuclear. Eu entrei na universidade em 84 e naquele momento só tinha no Rio de Janeiro. É do time de Cláudio Furtado, porque Cláudio disse que lá atrás ele se interessou por física nuclear. Pois é, eu tinha interesse em fazer física nuclear. E aí, obviamente, mesmo morando numa cidade acadêmica, naquele momento já reconhecida, né? O que tinha de mais próximo aqui era engenharia elétrica, digamos assim. Eu teria que ir para o Rio de Janeiro, não tinha condições de me mudar para estudar no Rio de Janeiro, então eu fiz duas opções à época, que era o modelo que a gente tinha de entrada, onde a primeira opção era engenharia elétrica e a segunda opção computação. Entre a realização do teste e a saída do resultado, eu um pouco desanimei com a engenharia elétrica e aí eu disse, não, eu vou para a computação porque eu quero trabalhar pelo menos em sistemas que me mostrem mais algumas coisas que eu queria cumprir na questão de física nuclear. Mas teria que o que mais me animava era correr o mundo, certo? Então assim, o que eu fui para a computação, maneira deu certo. O que eu fui para a computação era para ter uma porta de entrada para viver experiências em outros países. Quando eu terminei a graduação, eu fui cooptada pelos dirigentes da época para fazer mestrado. Então não tive nem muita... Que era um funil bem apertado naquele período. Né? Então me cooptaram junto com outros colegas para fazer mestrado. E é bom dizer que em 1987, quando eu terminei a graduação, a Universidade Federal da Paraíba, então Campus 2, Campina Grande, estava implantando a sua pós-graduação, Rangel. E eles tinham interesse em ter docentes que pegassem alguns desafios ali. Daí eu fui para a pós-graduação. E aí acabei, digamos, mesmo sem ter escolhido, e aí teve um íntere aí nessa questão, porque eu fui para uma escola Brasil-Argentina de computação no final da graduação. Era um programa que o Brasil tinha com a Argentina. E eu me empolguei em trabalhar numa empresa argentina que trabalhava, inclusive, na área de sistemas de apoio à tomada de decisão. Foi a primeira experiência internacional? Foi um estágio, foi. Um estágio de 3 meses, em 1986. Eu estava no 7º período do curso e eu fui para essa Escola Brasil-Argentina de Informática, numa cidadezinha próxima a Buenos Aires. Fiquei lá 3 meses. E voltei com a determinação de que terminaria a graduação e iria para a Argentina, né? Só que quando eu terminei, teve essa coisa
da cooptação aí da pós-graduação e, simultaneamente, um convite para assumir a área de desenvolvimento de polos tecnológicos em Campina. Então foi isso, na prefeitura. Então foi isso um pouco que me segurou. Quando eu terminei o mestrado, e eu já tinha experimentado atividades de liderar algumas pequenas pesquisas e sala de aula, estava empolgada com isso, fiz o concurso e comecei a dar aula em 89 na universidade. E aí eu comecei a dar aula com 22 anos. Bem início de carreira mesmo. Um ano depois de mim. Eu comecei em 88 como substituto, 89, final de 89 me tornei, fiz concurso público e início de 90. Mas assim, eu não me arrependo não, porque eu acho que a universidade, a gente tem muita flexibilidade para, quando você quer desenvolver algumas iniciativas, é fácil você tendo interesse e ir atrás. Eu acho que a gente tem na universidade esse livre-arbítrio, digamos assim. E isso foi muito bom. Então, eu acho que a minha carreira ela foi construída muito nessa coisa de articular os desafios, articular os conhecimentos de uma maneira que isso foi me dando gás para entrar na gestão e, obviamente, que estou aqui hoje com uma trajetória que eu acho que tem sido muito positiva. E tem muita lenha para queimar ainda para frente. Viu? Quando você começou a família, quando você foi se decidir, como é que é? Pai, mãe, você tinha pai e mãe na época, todo mundo apoiou, achava esquisito? Ninguém sabia nem fazer física nuclear já era uma coisa muito complicada, até para a compreensão deles, né? Mas fazer computação foi algo que me deu muita, digamos assim, clareza do que eu queria. Mas um dado aí é que eu saí. Meus pais não moravam em Campina Grande, apesar de eu ter nascido aqui. Eles moravam no Piauí. Então, eu saí de casa para fazer graduação aos 16 anos. Então, já morei sozinha, sem, digamos assim... Teve que criar marra logo. Ligeiro. Aos 16 anos, né? Então, não tinha muita coisa de combinar, não. Era fazendo mesmo, né? Mas eu acho que é uma trajetória muito positiva, essa da gente seguir o que quer. Aliás, é o que eu digo para minha filha e que digo para os meus alunos. Não desfaçam seus sonhos por influência de A, B ou C, não. Insistam e persistam no que vocês querem fazer. Porque estudar e poder trabalhar naquilo que você gosta é o primeiro passo para você ser um cidadão feliz, né? É isso aí. Eu sempre orientei muitos jovens na escolha de profissão, sempre dialoguei muito e sempre disse isso. Você vai fazer corte e costura, vai fazer computação, vai fazer arte, vai fazer teatro, culinária. Vá primeiro para onde seu coração mandar. Bata nessa porta, mergulhe fundo, descubra se gosta, porque às vezes quando a gente está de fora não sabe como é, a gente não entende, a gente tem uma ideia, mas não entende como é uma formação, uma profissão, só depois que está lá. Mas digo isso para os meus alunos de psicologia no primeiro ano. Mergulhe um ano no curso, agora mergulhe de cabeça, sem saber onde é o fundo, como quem está indo para um lugar. Aí você em um ano descobre se é aquilo mesmo que você quer, que gosta. Agora vá pelo coração, que lá na frente a razão vai te dar razão, vai dizer que... E você vai ser cobrado. Você sai para trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Né? Mais de quase 50% dos jovens egressos, eu li essa pesquisa recentemente, mais de 50% dos jovens egressos de curso de graduação não estão encontrados com as suas carreiras. Pois é. Veja o problema que a gente tem para reconduzir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, assim, a dica é, siga o seu coração. Até porque felicidade não é o lugar que se vai chegar, né? É todo dia, né? Felicidade é algo que você constrói diariamente. Tem que acordar e dizer assim, eu vou fazer a coisa que eu gosto. Exatamente. Essa é Francilene Garcia, que nós acabamos de conversar aqui no nosso Pode Ser Mais, Ciência, Tecnologia e Inovação. E para aproveitar, não esquecer, se você gostou dessa conversa, curta aqui, compartilhe com seus amigos, divulgue, manda link aí, copia o link, manda para todo mundo aí no WhatsApp, no Instagram, em tudo que é lugar, na rede Twitter, para que mais pessoas possam ter contato e acesso a essa informação aqui. Muito obrigado, Francilene. Obrigado, Angel. Foi um prazer. Espero vir outro dia para a gente fazer de manhã e tomar café. Pois não. Valeu.
Obrigado.